Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Paulo Weitzman. Sou estudante do segundo ano de graduação em Ciência Política aqui na Universidade de Harvard. É um grande prazer dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer pela sua presença no nosso painel Mais Democracia, Crise ou Amadurecimento. Primeiramente, quero apenas lembrar que todo o conteúdo deste painel está sendo gravado e transmitido ao vivo para pessoas de todo o Brasil. E também que as perguntas devem ser feitas pelo Slido, que pode ser acessado pelo site sli.do. Este painel quer promover uma discussão a respeito do atual estado da democracia brasileira. Os eventos dos últimos anos, como a acentuada polarização, o impeachment de Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro, demonstram sinais de crise ou amadurecimento das instituições brasileiras. Como fortalecer nossas instituições e o nosso regime democrático? E qual o papel das lideranças políticas nesse processo? Diante da relevância desse tema, no último período eleitoral, a Brazil Conference vê a necessidade de proporcionar essa discussão. Em especial, uma discussão que vai além de uma simples disputa partidária entre direita e esquerda a respeito do tema, como foi visto na última eleição, que coopta um tema tão essencial como a nossa democracia, em vez de focar e realmente colocar em perspectiva a solidez das nossas instituições democráticas. Para esse tipo de reflexão, nada melhor que trazer o debate para os especialistas e as espetaculares oportunidades acadêmicas que Harvard e MIT podem oferecer junto com a Brazil Conference. É uma grande honra para mim, portanto, apresentar os nossos painelistas. Como líder da discussão, temos a professora Frances Hagopian. Ela é a Jorge Paulo Lemann Senior Lecturer on Government, do Departamento de Ciência Política na Universidade de Harvard, e Faculty Chair do Brazil Studies Programs do David Rockefeller Center for Latin American Studies, também na Universidade de Harvard. A sua pesquisa foca em política comparada na América Latina, com ênfase em Brasil, democratização, representação política, economia política e relações entre religião e política. Como painelista, também temos o professor Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi professor visitante em Stanford, na Brookings Institution e pesquisador na Universidade de Oxford. Seu último livro, Brasil em Transição, Crenças, Liderança e Mudança Institucional, foi publicado pela Princeton em 2016. Também contamos com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no nosso painel. Além de grande líder no nosso processo de redemocratização e presidente por 2 mandatos, entre 1995 e 2002, ele é sociólogo e também autor de vários livros sobre mudança social e os condicionantes políticos do desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Finalmente, temos ainda o professor Steven Levitsky, no Departamento de Ciência Política da Universidade de Harvard. Sua pesquisa é focada em democratização e autoritarismo, partidos políticos e instituições fracas e informais, principalmente na América Latina. Seu último livro, How Democracies Die, Como as Democracias Morrem, escrito em conjunto com Daniel Ziblatt, ficou por várias semanas na lista de best-sellers do The New York Times. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a professora Frances Hagopian. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos vocês. Bom dia. E esse é meu prazer e minha honra de ser chamado a moderar essa mesa. Essa mesa vamos falar em qualquer língua em que as pessoas queiram falar. Vai ser uma mistura de inglês e português. O contexto que Pedro apresentou foi ótimo, mas deixe-me apenas acrescentar que os alunos aqui sempre tentam de representar diversos pontos de vista e diversas perspectivas. E temos nessa mesa pessoas que acham que a democracia está amadurecendo. Ok. E ao outro lado que tem sinais que a democracia está em crise. E também
tentaram este ano de convidar pessoas que têm perspectivas mais comparadas para informar o debate brasileiro e neste contexto que chamamos meu colega e amigo Steve Levitsky para dar essa perspectiva comparada. Bom, na primeira turno de perguntas, eu vou dar uma oportunidade às panelistas apresentar suas posições sobre a questão da mesa. Eu também vou falar as duas línguas. Carlos, I don't know if you know this, but your work was the inspiration for half the title of this panel. The students were interested in what you had to say. You have written that Brazilian institutions are strong, that Brazilian democracy is safe, and that those who have expressed concern based on the last election cycle in Brazil about public disenchantment with established political parties, perhaps the entire political class, have an exaggerated sense of disquiet. More or less. I'll let you, but my question to you is if you would like to elaborate briefly on what you have written, but also to ask you if in the 6 months since the election, you feel that developments in Brazil have supported your view, or if they have caused you to rethink them. Grande prazer estar aqui, Francis, presidente Fernando Henrique, Steve. Para responder a sua pergunta de forma muito rápida, eu gostaria de voltar um pouco à época da Constituinte. Talvez o presidente Fernando Henrique, na época, foi constituinte. Ele sabe muito bem que as escolhas que estavam sobre a mesa levaram a esta combinação institucional que, a meu ver, gera equilíbrio e gera capacidade de resolução dos conflitos de forma pacífica e de forma democrática. Eu acho que a primeira escolha foi a manutenção do presidencialismo com fragmentação partidária. Então, essa escolha do legislador constituinte de manter presidencialismo com representação partidária criou um impasse para o legislador constituinte, que foi evitar que presidentes voltassem a ter o mesmo problema que tinham de 46 a 64. Presidentes minoritários que não conseguiam passar sua agenda. Então, a primeira questão foi como fazer com que esse presidente, que tem que conviver com uma multitude de partidos, vários partidos hiperfragmentados, hoje, por exemplo, 30 partidos têm assento na Câmara dos Deputados, como o presidente pode governar num ambiente tão fragmentado? A saída institucional encontrada foi transferir poderes para o presidente. O presidente ficou muito poderoso. Poder de decreto, poder de urgências, poderes orçamentários, poderes de interferir na agenda do legislativo. Quer dizer, o presidente se tornou capaz de atrair apoio em função desses poderes, em função de uma série de recursos de poder e financeiros que ele tinha discricionariedade e poderia alocar esses poderes, esses recursos de forma discricionária a manter unida uma coalizão partidária. Essa foi a saída encontrada pelo legislador. Muito eficiente. Mas abria-se um novo perigo. Qual o perigo? O perigo era que esse presidente poderoso se utilizasse dessa condição de poder excessivo e aproveitasse, enfraquecesse as instituições e se perpetuasse no poder ou se comportasse de forma oportunista sem ser punido. E qual foi a grande invenção da nossa democracia? Foi, ao mesmo tempo em que se transferiu muito poder para o presidente, também se transferiu muito poder por uma série de instituições de controle, um leque de instituições de controle extremamente robustas. O Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, manteve-se a mídia livre e independente, extremamente combativa. Quer dizer, esse leque de instituições que foram amadurecendo, elas têm mostrado muita capacidade de se contrapor aos interesses, tanto do Executivo como do Legislativo, sem que esse Executivo e Legislativo tragam fragilizações para essas mesmas instituições. Muito pelo contrário.
nós temos uma série de exemplos muito difíceis, de crises muito difíceis, impeachment de presidentes, decisão de julgamento sobre acusação de corrupção de pessoas envolvidas muito próximas ao ciclo presidencial, em que, a despeito de vários dos membros dessas instituições de controle terem sido nomeadas, terem sido sugeridas pelo próprio chefe do Executivo, elas não se comportaram de acordo com os interesses desse chefe do Executivo, mas, pelo contrário, eles impuseram perdas significativas, não triviais, a elites políticas, a empresários, a top burocratas, e isso foi se constituindo, se criou um ciclo virtuoso de instituições de controle que começam a se reforçar mutuamente. E hoje a minha percepção é que essa criatura criada em 1988, durante a Constituinte, ela saiu do controle dos criadores. Hoje as instituições de controle estão fora do controle dos políticos no Brasil. E para o bem, na minha opinião. E para o bem. Hoje as instituições de controle, elas podem impor perdas e a democracia continua de forma robusta. Um exemplo claro que você me perguntou agora, desde os últimos meses, desde a campanha eleitoral, nós recentemente, as instituições de controle impuseram uma perda judicial a um ex-presidente da República, conferindo prisão temporária a este presidente, sob acusação de corrupção. Nós temos um presidente, talvez mais popular da história do Brasil, condenado em primeira e segunda instância, cumprindo pena, e o Brasil continua na sua mesma rotina, as pessoas vão para o trabalho, as pessoas continuam lendo jornal, as pessoas não estão na rua protestando, as pessoas continuam entendendo que o jogo democrático se vence e se vive com instituições robustas e se obedecendo à lei. E quem, de certa forma, passa do sinal é punido de acordo. E ao acontecer isso, as instituições se reforçam, e mesmo a eleição de presidentes que não necessariamente estão comprometidos com ideais democráticos, com princípios democráticos, como várias vezes exteriorizou o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, existe uma diferença fundamental, Francis, que é querer se comportar de uma forma e poder se comportar de uma forma. Líderes populistas, sejam eles de esquerda ou de direita, eles não operam no vácuo, eles operam em um ambiente institucional específico, e eu acredito que o ambiente institucional específico brasileiro é capaz de criar escudos protetores, freios e contrapesos suficientes para impedir que mesmo líderes populistas que queiram se comportar de forma desviante não possam assim fazê-lo. Okay. Okay? Okay, obrigada. So Steve, what about that? We know that your expertise is comparative. We are hoping you can contribute to this panel with your knowledge of how other democracies, how we recognize when they're in crisis, how and when they might die. And I'm curious about how you see, based on your experience and what you know of Brazil, how you would analyze this question. And I'm also interested if you would like to make any comments on what Carlos just said about the strength of accountability institutions, and that these are really beyond the control of politicians, and therefore that everything is okay. Okay, first of all, apologies for not being able to speak Portuguese well enough to give this in Portuguese. Really, the only Portuguese I know was fluidly was taught to me by a German guy. Oh my God. The words were "7-1." So I think it's kind of a false choice, this maturity versus crisis, because both are true. Brazilian democratic institutions are mature. Brazilian democratic institutions are strong. Brazil's democratic institutions are among the most robust in Latin America and have been so, as Carlos correctly said, for more than a generation now. And in many respects, they're getting stronger. Brazil's judiciary and control institutions are independent and are effective. We've seen that. Brazil's Congress has grown into one of the most, it's a mess in many respects, but it is an independent and powerful body. And in the last half century, every president
who's run up against it and done battle with the Congress has lost. And that's good also for liberal democracy. So there's no question that Brazil's democratic institutions are mature. But mature institutions are no guarantee against crisis. And there's no question that Brazilian democracy is also in crisis. Brazil, as every one of you knows, suffered a perfect storm over the last 5 years. At the same time, it suffered what many call the worst corruption crisis in the history of Western democracies, simultaneously one of the worst economic crises in the history of the country, and at the same time as that, a spike in, a really dangerous spike in violent crime. And so among many other things, that led to a dramatic decline in public confidence in democratic elites, in political parties, in political institutions, in the system as a whole. Public confidence in Brazil's political class is at the level of Guatemala and Peru. And for those of you who don't study Guatemala and Peru, that's not a good place to be. That's led to a couple of things. It led, first of all, to the election of an authoritarian president. Having an authoritarian president does not condemn a democracy to death, but it's a risk. It makes a democracy more vulnerable. And it can make democracies with relatively mature institutions vulnerable. Venezuela had mature institutions prior to Hugo Chavez. Hungary had mature institutions prior to the rise of Orban in his second prime ministership. So having an elected leader, an executive who is not committed to liberal democratic rules of the game, again, it's not a guarantee of death, but it is something to concern oneself about. It's a reason to worry. The second thing that this massive crisis of public confidence in the system has done is it's led to what I would think is an unexpected and worrisome return of the military to the center of power. I don't think we're there yet, but there is a growing sense that people in abandoning democratically elected leaders and abandoning traditional institutions of democratic representation are turning to the military as sort of a better alternative for governing. And I think the likelihood of a 1964 style military coup is almost zero. But the return of something resembling the old poder moderador role, I think is no longer inconceivable, unfortunately. But most importantly of all, what worries me about Brazilian democracy is the level of extreme polarization. Polarization kills democracies. Polarization kills mature democracies. It did it in Chile, it did it in Venezuela, it did it in Hungary. What polarization does is it erodes a crucial norm that sustains all democracies, which is what I call mutual toleration. A democracy cannot work well if the main political parties do not accept the legitimacy of their rivals. It was definitely true in Brazil, and France, shut me up when I'm going over time. I will. It was definitely true in Brazil between the early 1990s and 2014 or so that the main political parties accepted one another's legitimacy. They didn't like each other, they didn't agree with one another, but the PT and the PSDB and other parties in the center and center-right accepted each other as legitimate rivals. To a significant extent, that is no longer the case. The left, much of the left, now views the center and center-right as golpista, as even fascista, does not believe that the center-right is playing according to democratic rules anymore. And much of the right, much of the establishment, the Sao Paulo establishment now is convinced that the PT is dangerously Chavista, is Chavista or even totalitarian. They know, and so both sides see one another as more an enemy than a rival, and potentially as an existential threat. And the problem there, the risk there, is when you view your rival as an enemy, when you view your rival as an existential threat, you begin to contemplate using any means necessary to prevent them from winning. Because if they are an existential threat, you have to use any tool available to stop them. And we're beginning to see that in Brazil over the last 4 or 5 years. Not 1964-style coup. I don't think that's going to happen. But what we in our book call constitutional hardball, I would include as examples of that the vote in Congress in 2015 to lengthen the retirement age of Supreme Court justices, which effectively stole, I think, 2 Supreme Court appointments from Dilma Rousseff.
The 2016 impeachment of Dilma was constitutional. It was not a coup, it was not a golpe, but it was a clear example of constitutional hardball. And the problem with constitutional hardball is it's self-reinforcing. Once you do it, the other side wants to retaliate. And once you do it, it becomes legitimate, it becomes normalized, and it becomes easier to do again. I think impeachment is now, which is a legal tool in a democracy, but is a tool that it's a very dangerous and powerful tool that needs to be used infrequently and needs to be used with great caution. And I'm afraid that it's getting easier and easier to use. So in a context of extreme polarization, where the major political parties no longer accept one another as legitimate rivals and are beginning to contemplate using essentially any institutional tools necessary to beat their rivals, democracy is no longer fully secure. Perfect. Thank you. Presidente Cardoso, o senhor tem papel especial nesta mesa. Claro que foi presidente do Brasil, mas também foi fundador do partido do PSDB, protagonista na Constituinte de 87, 88, do que Carlos falou. O senhor desenhou a democracia brasileira e também era e continua como sociólogo. E então, o senhor tem escrito sobre suas experiências na luta pela democracia para tornar a democracia brasileira viável e aumentar a governabilidade. Eu acho que todos aqui gostariam de ouvir, eu gosto de ouvir, como o senhor vê a democracia no Brasil hoje? Como mais forte ou menos do que 10, 20 e 30 anos atrás? E, ao mesmo tempo, se o senhor gostaria de comentar em qualquer intervenção dos nossos panelistas aqui, por favor, fique à vontade. Bom, muito obrigado, bom dia a todos. Vou tentar responder, começando por dizer o seguinte. Bom, de fato eu participei de muita coisa, porque eu sou velho, né? Não há nenhuma vantagem. Com uma sinal de cabeça. E de fato eu vi em vários momentos a democracia sendo atormentada, perseguida, posta à margem, governo autoritário, essa coisa toda. Se você quiser uma linha across time, eu nasci em 31, era Getúlio. Logo depois veio um regime duro, 37, Estado Novo. E se lembrar bem, naquela época havia um mundo complicado, que era um mundo que tinha a emergência do comunismo, do nazismo. Isso tudo influenciava o debate político brasileiro. Na verdade, o que aconteceu com a queda do governo do presidente Getúlio Vargas foi a vitória dos democratas sobre o eixo na Europa. Era incompatível, o Brasil tinha mandado tropas para lutar na Itália e tudo mais. Tínhamos que recriar um sistema de mais liberdade. A Constituinte de 46 dava essa impressão de segurança. Uma boa divisão dos poderes, era um pouco lá Montesquieu adaptado aos trópicos, né? Então, um pouco de patrimonialismo, um pouco de clientelismo e tudo mais, mas as regras do jogo se mantendo. E até o sistema partidário se foi organizando. Bom, veio 64. Outro golpe militar. Agora eu não posso dizer golpe. O presidente atual disse que não foi. É porque ele não estava lá, né? Bom. Então, é claro que houve novas mudanças e fomos nos aproximando do momento que resultou na Constituição de 88. Antes de 88, a sociedade se agitou muito no Brasil. Houve uma modificação muito grande das forças econômicas, sim. A urbanização cresceu muito, a industrialização. E, na verdade, quando nós percebemos, você tinha novas camadas sociais presentes na vida política. O presidente Getúlio Vargas, para os que não conheceram, era um homem baixinho, pertencia às classes dominantes, jogava golfe, era fazendeiro, andava de colete, era mais formal do que nós. E ele só tinha uma palavra, todo ano ele ia ao Vasco da Gama,
que é um clube de futebol no Rio popular, e ele dizia: boa noite, trabalhadores do Brasil. E aí fazia um discurso acadêmico. Essa apelação aos trabalhadores foi importante, porque ele estava reconhecendo a existência na vida social brasileira de uma camada que estava fora, que não estava no jogo. E tanto assim que mais tarde ele fez, eu acho que isso é vocês que são especialistas em partidos políticos, mas que fez uma coisa única no Brasil, no mundo talvez. Ele foi presidente de 2 partidos, o Partido Democrático, Social-Democrata, que era o Partido da Máquina Pública, e o Partido Trabalhista, que era dos trabalhadores. Ele era presidente dos 2 e foi eleito pelos 2 partidos. Uma coisa realmente extraordinária. Mas de bem ou mal, apesar dessas jabuticabas brasileiras, o fato é que o governo organizou um sistema com um jogo partidário. Esse jogo partidário morreu em função, de novo, da Guerra Fria. Em função, de novo, da luta entre os poderes, não sei o quê. O golpe de 64 foi, na verdade, isso, e nós levamos 20 anos com ditadura. Aí volta a esse período no qual nós ainda estamos. Você disse aqui que eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte. Eu fui. Eu era senador, eleito por São Paulo, e, na verdade, eu fui relator adjunto da Constituição. E fui relator, junto com o Nelson Jubim, das regras pelas quais a Constituição teria que se organizar. E aí é uma questão que é pouco conhecida, é que nós introduzimos lá uma medida que era inovadora, que é a seguinte: na Constituição essa que está em vigência, a população brasileira podia opinar sem ser membro do Congresso, o que é uma coisa que quebra um pouco a tradição da democracia representativa. Havia emendas populares. E não só havia emenda popular, como os defensores da emenda popular iam ao Congresso e falavam na tribuna para defender seus pontos de vista. Bom, é até muito interessante, precisa de algum cientista político, historiador, quiser, provavelmente formado por aqui, que vai remexer naqueles papéis que tem lá. Então, foi um momento que o Brasil sonhou. Tem milhões de emendas. Deu um trabalho enorme para você classificar aquilo, aprovar, não sei o quê. Então, você vê que houve um grau de democratização bastante ampliado, que resultou na Constituição. A maioria de nós, naquela época, éramos parlamentaristas. Para poder organizar a Constituição, o Jubim e eu inventamos um sistema que copiamos de Portugal, na verdade, que é o seguinte: todos os parlamentares que chegavam lá achavam que eles tinham em si mesmo a delegação popular para fazer a Constituição. Não aceitavam não participar de tudo. Então era muito difícil você organizar aquilo. Eu tinha sido professor na França, em Nanterre, na Universidade de Paris, que eu via aquele clima de é proibido proibir. A Constituição era a mesma coisa. Clima de proibido proibir. Quando fizemos o regimento para botar algumas regras, uma senhora que era deputada importante, mais conservadoras, me fez uma catilinária, disse que eu era um totalitário, que eu queria botar regra, que não pode ter regra. Era muito difícil fazer com que os parlamentares entendessem que precisava certas regras para poder fundar aquilo. E, na verdade, a comissão foi down-top, não foi top-down. Começou na base. Cada comissão propunha, e tinha uma comissão chamada de sistematização, da qual, numa certa altura, eu era vice-presidente, mas fui presidente de fato, porque era Afonso Arindo o presidente. Eu e o Passarinho, o senador Passarinho, que era do outro lado, que controlamos a comissão para poder botar um pouquinho de ordem. E as pessoas não queriam ordem nenhuma. Nós fomos colocando um pouquinho de ordem naquilo. E, de fato, foi uma Constituição democrática. E nós éramos, a maioria era parlamentarista. E, de fato, a primeira versão da Constituição foi parlamentarista. Aí houve uma reação, pouco reconhecida também, militar. Eu fui discutir na casa do general Pires Gonçalves, que era o comandante do Exército, fui com o senador Richa, porque houve uma crise com o redator, que era o Bernardo Cabral, e o que está escrito na Constituição, foi redigido por mim, que os militares podem participar, se forem chamados por um dos 3 poderes para restabelecer a ordem, não sei o quê. Então, aquilo foi uma acomodação que nós fizemos para poder passar. Mas, dito isso, a presença militar não era muito forte, não. O mais forte era a presença corporativa, funcionários, juízes, etc., que pressionavam
de sindicatos, patronais, sindicatos de trabalhadores, pressionava a Constituição. Vou contar um pequeno episódio. Um dia chegaram umas senhoras no meu gabinete e disseram, nós viemos aqui para reclamar. Isso está habituado, reclamar. Bom, qual é a reclamação? Nós não estamos na Constituição. Eu digo, por que vocês deveriam estar na Constituição? Não, porque nós somos bibliotecárias. O que tem a Constituição a ver com bibliotecárias? Eu disse, não, mas veja, guarda florestal está, promotor está, militar, todo mundo estava na Constituição. Elas tinham razão. Todo mundo quis entrar na Constituição para poder garantir seus direitos. Então, a Constituição tinha uma inspiração popular, direta já, emendas populares, liberdade, queria parlamentarismo, as corporações existentes de funcionários, mas não só, fizeram pressão, ela foi uma coxa de retalhos, uma certa acomodação. E introduzimos, inclusive, o que foi mencionado agora aqui, a questão do poder presidencial, que ficou mais forte. Por quê? Porque o presidente da Constituinte, chamava-se Ulisses Guimarães, que era um homem do partido MDB, Democrático Brasileiro, foi ele quem botou na cabeça do Nelson Jobim, que era o relator adjunto, que era necessário colocar uma executive order. Na verdade é isso, que é a medida provisória. E a medida provisória deu ao presidente um poder enorme. Mas, ao mesmo tempo, as outras ordens institucionais foram sendo fortalecidas. A Corte Suprema virou uma Corte Constitucional, além de ser uma Corte comum. Ela julga e tal, e ela é constitucional. Vocês não imaginam a luta que houve dos procuradores da República, que hoje são poderosos, porque nós criamos uma certa independência da Fiscalia Pública, porque havia gente do fiscal público que era deputado lá. Criou-se uma coisa. E assim foi. Há várias instituições que ficaram fortes. Elas são fortes. Elas continuam sendo fortes. E, ao mesmo tempo, nós abrimos brechas para que a sociedade pudesse existir. É um fenômeno novo no nosso ordenamento jurídico. O que quer dizer isso? Um sindicato, por exemplo, pode se representar perante a Corte Suprema para pedir a anulação de uma decisão. Houve uma abertura muito grande. Houve em vários processos essa abertura. Esse sistema foi sendo montado, ele tem alguns traços corporativistas, ele tem uma inspiração liberal, ele tem uma presença muito forte do Estado na vida econômica, porque a Constituição se aprovou antes da queda do Muro de Berlim. Então, muitas ordens econômicas estão na mão do Estado. Enfim, ela é bastante complexa. E mais, alguém mencionou aqui, e é verdade. No Império do Brasil, o Brasil foi um império, que é outra jabuticaba. A coroa portuguesa mudou para lá. E foi império muito tempo. Foi o único país das Américas que foi império. Bom, então, só que havia um francês, Benjamin Constant, que era um teórico, que tinha criado um sistema dizendo que o imperador tinha que exercer o poder moderador. E, ao mesmo tempo, ele era irresponsável. Responsável eram os ministros. Bom, essa ideia de poder moderador entrou muito na função presidencial. Então, o presidente do Brasil tem poder, ele é controlado, porque tem o parlamento, tem a Corte Suprema, tem a sociedade civil que pode apelar, e ele tem que exercer, ao mesmo tempo, um poder moderador. É uma função difícil. Eu te aconselho a criar um livro que eu estou publicando, chamado Diário da Presidência, para não querer ser presidente. Porque não é fácil. Aquilo ali é muito difícil. Porque você tem que entender a tradição histórica, o jogo, o poder e os limites desse poder. Então, a pergunta se a democracia está se fortalecendo ou não, cabe. Em geral, se fortaleceu. Se você olhar a Cross Times, se fortaleceu. Que há risco? Sempre há risco. Porque é um mecanismo complexo. Há riscos internos e externos. Os externos diminuíram muito, porque parou a Guerra Fria, né? Parou a tensão no mundo. Né? Pode ser que venha uma nova aí, vamos ver. Ainda não está. Os internos continuam existindo. Continuam existindo porque você tem tendências do Congresso de ocupar espaço, você tem tendências do Poder Executivo, às vezes, de não entender a sua função de moderador. Eu acho que o Judiciário tem relativamente entendido
o seu papel nesse jogo de poder, e você tem pressão das camadas sociais, aquelas mocinhas que queriam estar na Constituição, tem o tempo todo. Pressão da sociedade, até uma sociedade bastante viva, né, nesse sentido. Então nós temos que estar o tempo todo olhando. Eu acho que, não sei se foi o Sérgio Buarque de Holanda que disse isso, que a democracia é uma plantinha tenra, tem que ser regada todo dia. É o nosso caso. Tendências de todo tipo existem. Tendências autoritárias existem. Possibilidades autoritárias. Mas também tem o oposto. É uma luta. E muitas vezes as pessoas não entendem a complexidade do jogo global. Então, o que eu acho que eu não discordo do que os dois disseram, é preciso sintetizar. Ok, perfect. Ok, agora... bom, temos uma dinâmica um pouco interessante aqui. Os brasileiros confiam nas instituições e os americanos ficam um pouco preocupados. Talvez é porque nós estamos também no meio de um processo em que vemos ataques às instituições democráticas que nunca imaginávamos que teremos aqui. É dizer, eu nunca poderia imaginar, 5 anos atrás, que hoje em dia a maioria dos partidários republicanos nos Estados Unidos não acreditam que nas instituições jurídicas, investigativas e, enfim, as instituições eu concordo completamente que as instituições democráticas no Brasil fortaleceram durante quase 30 anos. Bom, 25 anos, 28 anos. Mas nos últimos 5 anos, eu vejo mais riscos que gostaria de ver. Então, eu tenho questões específicas para cada um de vocês. Primeiro, Carlos, pensando, você apresentou um caso muito forte da independência das instituições de contabilidade no Brasil. Judiciário, Ministério Público, tal. Mas nos Estados Unidos vemos o perigo de um contexto de polarização. As pessoas acreditam no que querem. E quando temos um presidente que joga em debate os fatos básicos, e ataca as instituições jurídicas, eu gostaria de saber como você manter seu otimismo, dado a possibilidade que tem tendências no Brasil hoje em dia que está jogando a possibilidade de investigar ministros da Corte Suprema. Você acha que o Corte Supremo, por exemplo, que o Supremo é fora do perigo? Bom, essa pergunta é uma pergunta também difícil, mas assim... É me dever de jogar perguntas difíceis. Mas assim, eu concordo com o Steve e também com o Fernando, de que ambientes muito polarizados, e com você também, é complicado. Mas assim, a polarização também tem um papel, né? Ninguém para de fumar tendo uma relação amigável com cigarro. Você tem que polarizar com cigarro, né? Ninguém se separa da sua mulher jantando com ela toda sexta-feira à noite. Para você se separar da sua mulher, você tem que radicalizar e se separar dela. Instituições, quando passam e países, sociedades, quando passam por critical junction, né? por janelas de oportunidade, de mudança radical, a polarização ela tem um efeito positivo também. A polarização é um momento em que você enfrenta e afirma uma alternativa de saída. O fundamental é que as regras do jogo sejam cumpridas. O fundamental é que a liturgia, os procedures, os procedimentos sejam cumpridos. O que garante a legitimidade de um processo democrático não é a opinião das pessoas, não é o apoio que as pessoas dão às instituições democráticas.
é se as regras do jogo, se os procedimentos, se a sequência de procedimentos é cumprida. A legitimidade, ela é conferida por isso. Ela não é conferida pelo um apoio popular. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, muito antes de Donald Trump, se você fosse fazer uma pesquisa de opinião pública, o World Value Survey faz isso, e eu tenho certeza que as instituições democráticas nos Estados Unidos não são muito valorizadas. O Congresso é uma das menos valorizadas. Aqui nos Estados Unidos, talvez as instituições mais valorizadas sejam a Army, as Forças Armadas e a Igreja. Aqui nos Estados Unidos, na maior democracia do mundo. Então, quer dizer, o apoio popular necessariamente, ou a ausência dele, não coloca em risco necessariamente a democracia. Então, o fato de ter uma parcela significativa da população brasileira, ou mesmo de algumas lideranças que são pouco associadas a esse processo, não coloca necessariamente em risco a isso. O que coloca em risco é quando o procedimento, quando as regras não são seguidas. Especificamente em relação ao impeachment, que você, Steve, considera como hardball, considera como uma situação limite, eu tenho uma interpretação bem distinta da sua. Eu acho que o processo de impeachment foi extremamente legítimo, foi uma forma que o sistema político brasileiro encontrou de se livrar de uma presidente que ela desviou, cometeu crimes fiscais, crimes orçamentários graves, não triviais, que colocou em risco a sustentabilidade econômica do país e que nos meteu na maior crise econômica da história do Brasil. E as instituições brasileiras foram tão eficientes ao ponto de encontrar uma saída institucional sem quebra das regras para impor limites a esse comportamento desviante. Em relação especificamente à Corte Suprema e às outras instituições de controle, o governo Lula inteiro, presidente, me corrija se eu estiver equivocado, tiveram uma série de iniciativas de um governo popular de esquerda que atentaram contra várias instituições de controle no Brasil. Teve um projeto da Presidência da República de diminuir a autonomia e a independência das agências reguladoras no Brasil, um projeto para diminuir o poder do Ministério Público no Brasil, um poder para controlar, uma medida para controlar a mídia no Brasil, isso da esquerda. Veja bem, quando iniciativas da esquerda que fragilizam as instituições de controle são tomadas, a maioria das pessoas não vê essas iniciativas como atentadoras à democracia. Entretanto, quando um presidente de direita é eleito com uma agenda conservadora e até reacionária ou mesmo pré-moderna é eleito com posturas até mais agressivas a algumas instituições democráticas, nós percebemos isso como uma ameaça. O Brasil tem dado exemplos... Threat. Are you with me? Tá entendendo, Steve? Entendeu? No, I did. Okay. I understood. Okay, sorry. Okay. You didn't move that I... eu estava dizendo que essas instituições... o Brasil deu exemplos desde, eu acho que o turning point, vamos dizer assim, a janela de oportunidade, a mudança, ou pelo menos do reconhecimento da sociedade e da dominant network, de que as instituições do Brasil mudaram, foi o julgamento do Mensalão. Eu acho que o julgamento do Mensalão foi, de fato, o momento em que... e principalmente uma conjuntura em que 8 dos 11 ministros da Suprema Corte tinham sido apontados pelo presidente de plantão, e mesmo assim, essas instituições ruled against, quer dizer, impuseram perdas. Então isso mostrou, isso deu uma legitimidade e criou um incentivo para que outros juízes, outros procuradores, outros tribunais de instâncias diferenciadas pudessem acreditar que poderiam contrariar os interesses de estruturas de poder do presidente ou mesmo do Congresso sem ter receios de retaliação. Obrigada. Então, if this is the case, Okay. if members of the Supreme Court that were appointed by Lula ruled against the PT, then how do we say that the PT did not act as a democratic government? The delação premiada, which was such an important institution Indeed. in Lava Jato, was signed under the government of Dilma Rousseff. Indeed. And so these things happen. So to say that the PT did not govern democratically, Francisco, I think is not fair. Eu não falei que o PT não agiu de forma democrática. Estou dizendo que durante os governos petistas também existiram
iniciativas que colocaram em risco essas instituições de controle. Eu acho que nenhum governo é linear, nenhum governo é uma straight line. Ele é cheio de altos e baixos. Nem o governo do ex-presidente Fernando Cardoso, Henrique Cardoso aqui na minha frente, foi linear. É um governo que teve altos e baixos. E o importante é você ver a trend line. Eu acho que os governos petistas foram governos democráticos, não feriram a democracia brasileira, em que pese a ex-presidente Dilma Rousseff ter cometido um crime. E as instituições democráticas deram cabo dela, como as instituições democráticas também deram cabo do ex-presidente Collor de Mello, ofertando saídas institucionais, respeitando todos os procedimentos esses definidos pela própria Suprema Corte, e que, de certa forma, foram seguidos. Temos pouco tempo e gostaria de convidar perguntas da audiência, mas primeiro vou tentar de mudar a discussão de como sair da polarização, que acho que todos nós concordamos que é muito perigoso para qualquer democracia. Então, eu pensei em perguntar a Steve, a presidente Cardoso, qual é que a oposição pode fazer para despolarizar o Brasil? Muitas pessoas dizem que o passo inicial tem que ser o meia-culpa do PT. E eles que propongam essa posição, eu perguntaria que está disposto a oferecer o resto da oposição ao governo atual, quando não apoiaram a candidatura do Fernando Haddad durante a última eleição. Como reconstruir a confiança e como reconstruir essa legitimidade do que falou meu colega, que mesmo que tem posições e programas de governo diferentes, que tem diferenças sobre o papel do Estado, da economia, e grado de regulação da economia, como é que você pode reconstruir, tomar um passo atrás desta polarização? E quero dar a palavra a presidente Cardoso, me perguntou de falar, primeiro ao senhor, e we'll end with Steve, and then we will take questions from the audience. Por favor. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte, como é que se foi perdendo a crença na eficiência e no valor da democracia no Brasil? Nós tivemos poucos presidentes eleitos diretamente pelo povo. O primeiro foi o presidente Collor, sofreu impeachment. Depois fui eu. Não dá mais para eu sofrer impeachment, estou fora. Escapei. Bom. Depois foi o presidente Lula, não sofreu impeachment, está na cadeia. Depois foi o presidente Dilma, sofreu impeachment. E agora tem o presidente Bolsonaro. Tá aí. Os outros não foram presidentes, foram vice-presidentes que tomaram lugar. Alguma coisa vai mal, né? Porque, de fato, na quantidade de presidentes que não foi capaz de chegar ao fim do seu mandato, ou que chegado ao fim do seu mandato acabou indo para ser preso, é muito elevada num curto espaço de tempo. Bom, eu sempre fui muito reticente na questão do impeachment. Você vota no impeachment quando? Quando não tem mais condição de governar. O regime presidencialista leva ao impasse. No regime parlamentarista cai o governo, toda hora cai, e não é normal. No presidencialista, não é só porque a pessoa infringiu a lei, infringiu. Mas além de infringir a lei, para o governo. E quando para o governo, como é que faz? Isso é que nós não temos conseguido, portanto, fazer com que os nossos governos sejam capazes de processar as demandas políticas, econômicas e sociais de uma maneira persistente. E o senhor acha, olhando para trás, que foi um erro e que foi... would you do this again? Não é um erro. Would you support? É uma necessidade, acontece que o governo para de governar.
Não é, mesmo eu que eu fui, por exemplo, no caso do Lula, eu me opus ao impeachment. Havia razões para. Eu me opus por motivos históricos. Digo, meu Deus do céu, o homem trabalhador, primeiro presidente do sindicato, presidente da República, isso fica marca na história. Mas chega um momento que não tem jeito, porque a sociedade está tão disposta a brigar e tão dividida que cai o governo. Não há outro mecanismo. Não é bom. Mas eu entendo a razão. A presidente Dilma caiu porque não tinha condição mais de governar. E, além disso, já fez as pedaladas fiscais. As duas coisas juntas derrubam o governo. Então, nós temos uma situação delicada. Mas não é só isso. Houve uma mudança grande no sistema, no funcionamento do modo político brasileiro. Qual foi? Nós, desde a Constituição de 88, criamos um sistema pluripartidário. Muito bem, há muitos países que têm sistema pluripartidário, que é um sistema difícil, porque você tem um presidente que é eleito diretamente e tem um Congresso que é eleito proporcionalmente. Na verdade, o partido que elegeu o presidente raramente tem mais do que 20% dos votos. Portanto, o presidente, para governar na democracia, precisa de apoio de outros partidos. Tem que fazer uma coalizão. Bom, essa coalizão, acordo, implica distribuição de poder. Essa distribuição de poder é sempre transmitida à opinião pública como alguma coisa suspeita, como se houvesse outros interesses escusos. Né? Isso aparece, o povo não gosta. Mas como é que faz na democracia? O presidente tem força, mas não tem toda a força. Precisa ter uma agenda, e essa agenda no Congresso é que vai decidir. O presidente não tem maioria no Congresso, ou ele ganha maioria no Congresso, ou ele não governa. E ao não governar, o povo fica contra. Então foi levado a o que se chamaram lá de um presidencialismo de coalizão. Regime presidencialista de coalizão. Muito bem. Essa coalizão implica em dividir o poder. Você só divide o poder com algum sucesso popular se você tiver uma agenda, se você transmitir ao país qual é o seu objetivo, de tal maneira que a pessoa entra no governo, mas para cumprir uma agenda. Isso requer que o presidente tenha uma posição muito ativa, porque ele passa a ser negociador no Congresso, chefe do Executivo e falar com a nação, representar a nação. Não é fácil. Criamos um sistema que não é fácil, porque requer pessoas que nem sempre têm essas competências para essas diferentes funções. Muito bem. Numa certa altura, houve decisões, eu não vou entrar em detalhe, de que seria mais fácil comprar o apoio do que obter o apoio. Ou seja, nomear para ganhar o resultado. Dar dinheiro, no fim, mensalão. Bom, isso foi desfigurando o sistema que era de coalizão. Ficou um sistema de cooptação. Eu te trago para o meu lado, você tem vantagens. Alguma vantagem políticas tem, mas vantagem financeira é mais complicado. Bom, o que a Lava Jato mostrou é que o sistema político brasileiro estava baseado na corrupção. Não era pessoas. Não é que uma pessoa roubou, o outro roubou. Pode ter ocorrido, a vida inteira pode ter ocorrido isso. É diferente. É que se organizou um sistema pelo qual as forças dominantes do Brasil, empresas e também não empresas, se juntam ao governo, o governo dispõe de posições na empresa pública e do Tesouro para oferecer dinheiro à empresa pública e à empresa privada, e esse dinheiro é canalizado para os caixas dos partidos e para os bolsos dos políticos. Então, isso levou a uma desmoralização enorme. Claro. De toda a classe política, de todo o sistema político. Estamos nisso. Claro. De uma desmoralização do sistema político, uma espécie de criminalização da negociação. Ora, sem negociação não há política. Então, nós estamos criminalizando no Brasil a política, porque nós estamos confundindo tudo como se fosse tudo um ato de corrupção. É o estado em que nós estamos. Os que querem ganhar a eleição vêm, naturalmente, com o discurso anticorrupção. E tem um outro fato, que não é político, mas é social. A violência no Brasil cresceu muito. O crime organizado cresceu muito. Então, quem falou, foi Bolsonaro, contra o crime organizado e contra a corrupção, ganhou. Sim. E quem taxou um dos partidos como mais corrupto, também ganhou. É esse partido. É verdade? Eu não sei. Vamos ver se é. Provavelmente. Mas criou uma divisão muito grande. Daí a polarização. Uma separação da classe política, chamada assim, impropriamente, e a massa dos eleitores,
há uma fragmentação dos partidos, uma tentativa de quem está no poder, até bem pouco tempo, era assim, se manter através da cooptação dos apoios no Congresso e uma crise da democracia. Além dessa, se me permite um pouquinho mais, temos uma crise mais geral da democracia. O mundo mudou. Você hoje, eu estudei sociologia e no meu tempo, conceitos básicos eram Gemeinschaft und Gesellschaft, comunidade e sociedade. Hoje, comunidade se faz pela internet, faz uma tribo. Você só não é mais a comunidade face a face. Você se junta, coloca, descoloca. São sociedades flutuantes nas redes. Como é que você vai fazer com uma sociedade que flutua no contato direto entre pessoas vai se manter com instituições que requerem uma certa persistência? É outro problema aqui, que não é só no Brasil, é aqui, em toda parte do mundo. Nós temos as nossas peculiaridades e esses problemas mais. Eu acho, como é que você sai dessa entaladela? Nesses momentos, aí eu viro evangélico. A palavra está em primeiro lugar. Primeiro é o verbo. Tem que falar, tem que ter mensagem. Ou você coesiona por alguma coisa que junta o que está muito disperso, ou você não tem como fazer. Isso não vai ser sempre assim, mas nesse momento de transição, liderança. Nós temos também uma crise de liderança. Até no sentido mais banal. São pessoas que não sabem falar. Ah, você está aqui, eu estou ali, tá? Falar de modo que o outro entenda. Fazer com que haja uma certa coesão. As classes não têm mais coesão. Se fragmentaram. A sociedade moderna é fragmentada. Sim. Então, é muito difícil. A nossa democracia sofre ataques dessa natureza, ataques pelo que nós fizemos lá e pela multiplicação de partidos que nós temos. Há sempre ataques. Agora, não há, a imprensa está livre, há liberdade, não existe ameaça organizada das Forças Armadas. Eu não quero fugir desse ponto. Concordo. É um ponto importante. Nós temos muitos militares no poder, é verdade, da reserva. Mas não há até a corporação militar querendo mandar, como tinha em 64. Não tem uma ideologia, é uma concepção dos militares. Até eu diria o contrário. O que nos falta é ter um projeto, dar um rumo ao país. Alguém que diga, olha, pega a China tem estratégia. Eu posso estar em desacordo, mas pode ler o que os chineses fizeram. Eles sempre tiveram uma estratégia. Qual é a nossa? O que nós queremos ser daqui a 20, 30 anos? Se você não começar por aí e não tiver uma linguagem que, de novo, cative a população, como é que você reconstitui a crença em que a democracia vai funcionar, que a liberdade é boa, que o governo democrático é o melhor? Acho que essa é a questão central. Muito obrigada. Eu concordo com vocês que a corrupção, a recessão econômica, essas foram coisas gravíssimas e que as demandas do povo brasileiro para um governo não corrupto são claras. E a crime organizada, concordo totalmente que esse levou o presidente Bolsonaro ao poder. Mas ao mesmo e entendo que Brasil, as instituições têm são fortes, mas ao mesmo tempo ainda não temos nenhuma saída da polarização e ao mínimo governabilidade nesse momento no Brasil. I want to give Steve a chance, but first I will invite you to comment, and I will also take the first question from the audience that skyrocketed to #1. The votes are running from a guy called Renan Ferreirinha, deputado, a creche disse federal, mas acho que estadual. Deputado estadual e nosso ex-aluno. So Renan asks, Levitsky e FHC, ambos já criticaram Bolsonaro diretamente, na campanha ou agora. Segundo o livro Como Morrem as Democracias, Bolsonaro fere ou não a democracia. So according to your book, I'm sorry, I'm driving you crazy with the translation. Renan wants to know whether or not, according to your book, Bolsonaro has wounded democracy or not. Has he what? Wounded. Wounded. Hurt. Okay.
So you're up. You haven't even had your second round opportunity. Answer, first of all, the round, and then answer Renan's question. Okay. The short answer is no. I think Bolsonaro is a great threat to democracy, maybe more indirectly than directly. Again, anytime you elect an openly authoritarian leader into the executive branch, you are threatening your democracy. It's not guaranteeing anything, but it's a threat. But no, I don't think that Bolsonaro has yet wounded Brazilian democracy. Brazilian democracy has what in Argentina we call anticuerpos, as both in society and its institutions, and within the state itself, a number of robust mechanisms that can and I think will fight back. So, but it's early yet, and what I worry about most is a crisis, either a serious crisis between the president and Congress, between the president and the Supreme Court, or potentially some sort of upsurge of violence related to the gangs. That in the context of crisis, that's when I worry about as I do in the United States, I should say. That's when I worry about an authoritarian president. The short answer is no. If I can quickly get back to this other question. So, first of all, on the PT, by any comparative index, global index of democracy, there are a bunch of organizations in the world that now measure democracies across the world. There's Freedom House, there's Polity, there is varieties of democracy. By every index that I have seen, Brazil was as democratic, if not slightly more democratic, in 2016 than it was in 2002. So to argue that the PT governed in a non-democratic fashion is at least at odds with all global indices of democracy. What I worry about is that the PT is now being pushed into a less liberal democratic frame of mind or orientation, and that is partly its fault, and I'll get back to that in a second. But it's the polarization of the contemporary period and the hardball politics of the contemporary period has helped to nudge it in that direction. This is one of the costs of impeachment. And I don't disagree that the impeachment was legal, was constitutional, was legitimate. It was also very costly politically, and Brazil is going to continue to pay the cost of that for a long time to come. So the PT, whether you agree with it or not, the PT now believes that it was illegitimately removed from power in 2016 and illegitimately and illegally kept from contesting seriously for power in 2018 because its leader was jailed. You may not agree, it may not be right, but a very important political party and its supporters now believe that the center and center-right of Brazil is conspiring illegally against it, and that's a problem. Now, what can be done? How do you depolarize? If I had the answer to that question, I would have a much better paying job than that. But what's critical and what has not happened yet. The next book. How society is depolarized. That would be a very short book. Political elites on both sides must come to a point where they realize that democracy is threatened and must come to a point where they prioritize the defense of democracy, the long-term defense of democracy, over their short-term goals. And neither the right nor the left is there today in Brazil. I was very, very troubled in the second round of the electoral campaign. What the PT should have done was drop its program and seek the support of the entire center of Brazilian politics by saying, look, democracy comes first. We must stop an openly authoritarian figure from winning the presidency. And in order to do that, in order to credibly gain the support of the center, part of the center left, the center right, we will essentially turn over economic policy to a liberal economist. We will turn over the Attorney General's office to a credible, known figure not from the PT. We promise not to pardon Lula and make a series of dramatic concessions that essentially say, if you elect Haddad, if you don't elect Bolsonaro, this will be essentially a transitional period to save democracy. The PT never showed an iota of interest in doing that, which worries me deeply.
So I think that neither the right nor the left. Now, if you believe that there's a zero chance of democratic breakdown, if you believe that there's nothing to worry about, then there's no reason. There's no reason to prioritize the defense of democracy over your short-term interests. It's only if you believe that there's a potential for crisis. It's only if you believe that there's a chance that you may lose your democracy that you're going to begin to have this calculation. Fernando Henrique Cardoso's generation knew the importance of doing that, and they did that. The reason why we have Brazil's democracy and Chile's democracy and Argentina's democracy and Uruguay's democracies today is because a generation of leaders knew how to prioritize the defense of democracy over their short-term goals. It's not clear that the political class today, on either the left or the right, is willing to do that. Yeah. Can I follow up a little bit on We have we're very short on time. I don't know, what time can we go till? Where's my boss? 5 p.m.? And we've only taken one question from the audience. I want to say that to Steve's impassioned last statement, the reason that the generations in Uruguay, in Chile, in Brazil came together was because they didn't do so in time. You ask any Christian Democrat, any socialist in Chile, and they were at each other's throats up until 2 months before the military coup of 1973, when they could have come back from the edge, they did not. And it is critically important, even if you don't think Brazilian democracy is at risk. Brazil has today become ungovernable compared to during the government of President Cardoso. It is, and every time I ask my Brazilian friends how to come back, everyone insists on still making the case. My friends on the left make the case that Steve just made. My friends on the right make the case that Carlos has made. Oh my. It is. So trust on me. So I guess I want to just ask again, what is it that will get you to stop talking about, 2005, and what does Brazil need to do today? But we need some. Last word to you, because we have to say stop. historical patience here. It's not yet the moment. I would say some years later on, it will be possible and probable that some leaders will have this more accountable and more positive relationship with others. I think it's necessary to reestablish a climate of civility, to try to weigh out conjointly, you see. But it takes time, because we are in the last years, the level of aggression was so high. It's difficult. You have to take in your mind that there are some people in prison. Still, they are in prison. And there is no way to say, well, let's liberate them. No, because there are other consequences of that. So it will take some time, and it will be necessary to reflect and to propose a new model for the nation. Because it's not democracy that is at risk. The economy is at risk too. I would say, President, that in agreeing with you, that my main concern is not democracy, but governability, as you said. Yes. Governability. I think that, and the president has the tools in Brazil to govern, right? Has the tools, has the capacity to do so, but he has to know how to do it. Yes. And the current president, he doesn't know how to do it. What's the agenda? What do you know. propose? And that's my main concern. He prefer to build a minority government rather than a majority, a very skewed minority away from the median preference of the Congress. He did not reward it and his potential coalitional partner accordingly. So, of course, he's going to face trouble with Congress. And a crisis will eventually come. But I'm confident, based on what we have done so far, that congressional institutions, the judicial institutions, public prosecutors
we're going to deal with this potential crisis within the rules of the game. So if they would cross over those rules, I would, if I would have today any concrete evidence, any concrete sign that those rules would be under threat, I would agree with you, Steve. But so far, we have not. Well, let's put it more simply. You have to face a big problem, which is the social security problem in Brazil. If you look at data, the way how the budget is going on is a disaster. It's got to be done this year, or else Brazil becomes insolvent. We have to solve this problem. How to solve this problem? I tried. Others tried too. I think the only way is to try to propose a more acceptable term in the sense that more just, because the inequality in Brazil is so high that it's almost impossible just to put the burden on the poor people. And since the sense that the population has, well, again, they are trying to impose more tax on the poor. I'm not saying that this is true. I'm saying that is the sense that people have. So this is impossible. I was watching TV, the finance minister trying to explain in Congress, and congressmen aggressing him. Well, both sides were very, very bad in practice. The minister has, to my taste, much more higher rationality, but incapable to touch the sentiment of people and the sentiment of congressmen. You see, to show we need that, not because of budgetary equilibrium, but in order to have a more egalitarian society. And giving concrete examples. There are concrete examples. It's possible to show that it's necessary to implement. If not, if you don't have the capacity to convince people, how can we march in a democracy? It's impossible. Only by force. Force is not democracy. So that's our question. I hope in the future some leaders will be capable to rephrase different aspects of Brazilian life, and regarding the basic values of participation, democracy, so on and so forth, also open roads toward the progress, the economic and social progress. We need to recover our economy. We need to take into account that China is going up, that the new technologies are going up, the USA, Europe, and we are being a little bit put aside. So we have to pay more attention to those factors. And we have a tremendous doubt regarding the future. It will be possible to offer employment for everyone? It's not clear. Look what happened in France now. In France, the people aggress President Macron. Why? Not because of what has been proposed by President Macron, but because they have this suspicion that we are going badly. Right. The future will be more dramatic for us. And this is generalized. So we have to address that question. And this is a political question. And more than a political question, it's also a question of ideas. What to do? We don't have ideas, clear ideas. It depends on you. I'm out of the university. I want to, this was very inspiring. I want to apologize to the audience for not being able to take more questions. We really are already over our time. I want to just say that the vision that President Cardoso just laid out of being able to carry out, to reframe the necessary reforms that Brazil faces in order to create a greater potential for all of Brazil's citizens is a challenge that's going to take the kind of extraordinary leadership of which Steve spoke, especially given the fact that the Congress at this point and the party system is so disorganized. Yeah. It is going to take an extraordinary leader to both craft that vision and enact it, and then show Brazil what kind of future is possible in this world today. I wish you all the best of luck, and maybe my only regret is that the leaders that we're forming here are too young to step into the presidency immediately. Muito obrigada a todos mis colegas aqui, a todos vocês, e Auf Wiedersehen.